tá bom? Hoje nós vamos falar sobre uma data importante para o cristão, a Reforma Protestante. E o Tiago, ele é presbítero da Igreja Presbiteriana de Águas Claras, expert no assunto, inclusive dá aula na escola dominical sobre isso, como eu também Oi, já dei lá na Igreja Batista. Então, vou deixar ele se apresentar. Se apresenta aí para o pessoal te conhecer, Tiago. Oi, tudo bem, gente? Boa noite, sou o Tiago. Estou aí pela graça de Cristo aí atuando como presbítero na Igreja Presbiteriana Central em Águas Claras. Moro atualmente no Distrito Federal, sou casado com a Daiane, pai da Sofia. Sou bacharel em teologia, formado pela Faculdade de Teologia Batista Reformada de Brasília. Sou pós-graduado em Teologia e Educação pelo Instituto Reformado de São Paulo e Teologia e Cultura, também pelo Instituto Reformado de São Paulo. E estou aí postulando um mestrado aí em março, lá na ESTE, Escola de Ensino Superior Teológico, lá em São Leopoldo, mas eu vou fazer um módulo aqui na FTBB, que é a Faculdade de Teologia Batista de Brasília. E estou muito feliz aqui, sou um colaborador do canal Salvos por Cristo, foi idealizado pelo meu irmão, nos dois sentidos, tanto de sangue quanto em Cristo, que é o Josué Júnior, que é uma bênção, como ele se apresentou aí. Estamos aqui falar dessa data importante. E queria agradecer ao Júnior pelo convite, Josué Júnior. Muito obrigado, meu A irmão. gente vai estar Eu estou aqui fazendo esse projeto compartilhando, aí tá? toda semana, Vem, hein, Júnior. Tiago? Oi. Só explicar ao pessoal, estou olhando aqui pro computador, porque eu abri aqui, e minha esposa me advertiu. Então é necessário eu olhar aqui, porque eu estou olhando o Instagram, e tem algumas pessoas... Falar sobre a data importante, mano. Pessoal da minha igreja que está participando, entendeu? Aí eu Pode mandar tô compartilhando o link, abraço. mas pode Tem falar. um pessoal mesmo aqui que. Tu tá conseguindo ver a tela aí? Vou falar aqui Tô, quem entrou, tá? tô Tem muita conseguindo gente. Tem ver. a Daiane, minha cunhada. Beijo pra minha cunhada. Daiane, esposa do Tiago. Tá aqui a irmã Isa Moreira. Tá aqui Braille, Nívia, Walter. Paz do Senhor a todos. Sejam bem-vindos. César. Nós estamos conseguindo O ver os pessoal dois. tá pedindo o Braille, link, eu tô obrigado. compartilhando O aqui, Thiago está rapidinho, já vamos começar. compartilhando, então ele não vai conseguir fazer. Então, como que vai funcionar isso aqui, gente? Eu vou entrevistar o Thiago. O Thiago ele vai nos ensinar sobre a importância da reforma, tá bom? Deixa eu me apresentar também formalmente. Eu não me apresentei. Meu nome é Josué Júnior. Eu sou cristão reformado, oriundo da Igreja Batista de Nova Iguaçu, na Califórnia, onde eu sou professor de escola dominical, pregador, sou formado em Ciências Contábeis e sou pós-graduado em Teologia Sistemática pelo Instituto Andrew Jumper, de São Paulo. Pós-graduado em Teologia Sistemática. Eu atualmente faço faculdade de Medicina, então estou morando atualmente fora do Iguaçu. Eu estou estudando Medicina com a minha esposa e continuo fazendo a obra, tá bom? E além de fazer a obra no Salvos por Cristo, dar aula na escola dominical, estudar medicina, eu também escrevo livros, tá? Inclusive eu escrevi um livro que o nome do livro é O Poder da Oração Bíblica, tá bom? Onde nesse livro, contei até com a colaboração do Tiago, nós damos 7 dicas bíblicas com base na oração do Pai Nosso, a oração de Jesus, que é o nosso maior modelo de oração. Deus, pela sua soberania, ele escolheu agir através da oração. Então, esse livro eu vou te falar como orar, como devemos orar corretamente, tá bom? Então, essa é uma breve apresentação. Então, bora para a live. Gente, então o objetivo dessa live é apresentar a reforma protestante de uma forma panorâmica, destacando seus pontos mais relevantes, bem como suas implicações para o protestantismo. E no final, vamos trazer como o protestantismo ou a igreja cristã evangélica está agindo hoje, nos dias de hoje. Será que estamos valorizando o legado da reforma? Será que a igreja protestante continua protestando? É isso que o Tiago vai nos ensinar. Tiago, a bola está com você, meu querido. Tudo bem? Boa noite mais uma vez. Rapaz, é um privilégio sem falar de reforma protestante, né? E respondendo aí a sua primeira pergunta de o que seria o movimento da reforma de maneira panorâmica, né? Eu diria que é um movimento multidimensional. O que é multidimensional? Ele é um movimento porque às vezes a gente acha que ele é só da esfera religiosa, né? Por ele afetar dentro daquele contexto medieval, onde a sociedade era dividida em 3 esferas. Depois passaram a ser 4, né? 3 esferas, onde a primeira era o clero, que vinha do papa, bispo, os clérigos, né? Depois os nobres e depois os camponeses,
que eram os trabalhadores, né? E depois emergiu, com o advento aí do mercantilismo, os burgueses, né? Então a sociedade ela era composta por 4 classes, 4 camadas. E dentro desse interim, a reforma protestante ela vem, na verdade, reformar. O que é a palavra reformar? Não é da nova forma, do zero, mas trazer a forma, o que era novo, entendeu? O que era o correto, o que era a forma original. Então a reforma, Lutero, vai acabar eclodindo em Lutero, a gente vamos já acabar falando sobre isso, né, mais à frente, sobre os pré-reformadores, sobre o contexto da reforma, porque não surgiu num vácuo. Mas a reforma seria isso, seria um movimento multidimensional onde é reivindicado por isso que é protestante, né? O protestante ele faz o quê? Ele protesta. Sim. Então ele protesta o quê? Ele protesta uma forma e a forma bíblica. Uma forma bíblica. Por isso que eu já vou aqui adiantar um dos pilares, que é o só a escritura. Somente a escritura. A escritura ela tem a primazia. Ela tem a primazia sobre o Papa, que a gente vai falar mais adiante. Ela tem a primazia sobre o que eu penso subjetivamente. Ela é objetiva. Exato. Então a reforma é um ad fontes, é uma volta às fontes. Seria isso. Mas a gente vai desdobrar aí no decorrer do nosso papo. Sim. Tiago, com base no que você falou, realmente a reforma ela deixa legados como a Bíblia, né? A Bíblia antigamente era só em latim, como você vai falar no futuro. E hoje cada um de nós temos não somente uma Bíblia, 2 ou 3, temos Bíblia em várias versões. Isso é um legado da reforma. Tiago, a segunda pergunta que eu queria te fazer, você como um estudioso na área, um teólogo reformado, inclusive para você que não sabe, o Tiago ele é formado a sua faculdade é de teologia reformada, né, Tiago? Confessional isso, né? de teologia reformada. Então ele é expert no assunto, tá, gente? Então a segunda pergunta que eu queria te fazer, Tiago, para você esclarecer para a gente, qual foi o contexto que surgiu a reforma protestante? Ou seja, a reforma ela não ocorreu do nada, né? Ela tinha um contexto que colaboraram para culminar aquele ato histórico de Lutero, onde ele rompeu com toda a igreja daquela época. Quando ele foi lá e colocou na porta do castelo afixou na porta do castelo de Wittenberg as 95 teses. O que levou ele àquele momento? Qual era o contexto? Muito legal a sua pergunta, Júnior. Eu chamo ele de Júnior, tá, gente? Apesar de ser Josué, nome forte, né? Porque pai, né? Josué tem o nome Júnior. Cara, é muito legal, porque não é um vácuo teológico, né? A gente acha que Lutero ele acordou de manhã, tomou café e falou: eu vou lá em Wittenberg, na porta da igreja, colar 95 teses sobre as indulgências. E não foi assim. Não foi assim. Então, isso é um discorrer que começa. Eu podia travar uma linha cronológica datando lá de 1303. Por que 1303? 1303 nasce Petrarca, que é o pai do humanismo, tá? E vai ser necessário falar de história, não tem como. Porque, como eu falei, a reforma ela não surge, ela é um eclipsar, ela, na verdade, ela é um expoente, né, de vários fatores históricos que culminaram naquela fixação das 95 teses. Por que Petrarca é importante? Porque Erasmo, que é um contemporâneo de Lutero, lá em 1516, um ano antes de Lutero fixar as teses, ele lança o Novo Testamento no grego, onde Lutero tem acesso a Romanos 1,17. Romanos 1,17 é o versículo que ilustra a reforma, né? Que ele fala que ele fala sobre a justificação, né? Pela fé em si. Que o poder não me vergonha do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do gentio. Por quê? Porque a gente é justificado pela fé. Como está escrito. Aí ele cita Abacuque 3, enfim, né? Que Deus se agrada da justificação pela fé. Então, Petrarca é humanista que vai acabar lá no século XVI com Erasmo de Roterdã, utilizando do humanismo. O que é o humanismo? Rapidinho aqui. O humanismo é uma ideia de voltar ad fontes, né? Eu até citei aqui citei um pouquinho do latim, ad fontes. É você retornar ao grego clássico, né? Ao classicismo, né? Então as pessoas, qual é a fonte da Bíblia? Que você muito bem citou, Josué. Eles falavam a Bíblia em latim. Às vezes, o próprio paroco, o próprio bispo, o próprio clero não sabia. Eles decoravam aquele conteúdo bíblico. Então, Erasmo ele foi a fonte. Qual é a fonte do Novo Testamento? Automática, né? Nem raciocinava, repetiam. Isso, exatamente isso.
Sim. Exatamente isso, porque a fé católica, ela é até hoje assim, ela é pictórica. O que é pictórica? Ela é baseada em imagens, ok? Ela é baseada em imagens. Exato. Por isso que a missa e a reforma A ela Basílica faz essa de substituição. São Pedro foi importante para eles, aquelas pinturas todas e tal. Aquela. Isso, exatamente isso. Então ela não era uma fé inteligível, ela era uma fé que era impressionista, ela era uma fé que ela era imagética, entendeu? Criava um imaginário social no povo, mas não havia raciocínio, não havia o que Paulo fala, um culto racional, né? Uhum. Mas voltando para o contexto, então, nesse inteirinho surge que é em 1324. E é bom o YouTube hoje que os nossos colegas eles podem olhar lá no YouTube, podem olhar no Google, essas datas aí eu recomendo que o façam. 1324 nasce quem? John Wycliffe, conhecido como a Estrela da Manhã. Por que a Estrela da Manhã? A Estrela da Manhã é aquela... Tem uma história, como você Isso, diz, né? Que não veio do nada. Foi um isso, movimento que foi surgindo aos poucos. Exatamente. exatamente. Então o Wycliffe ele vai fazer o quê? Qual a importância dele como a Estrela da Manhã? A Estrela da Manhã é aquela que antecede a alvorada, né? Hoje a gente sabe que é o planeta Vênus, mas naquela época, para os navegadores, era aquela que precedia o amanhecer. Então o Wycliffe ele é um acadêmico de Oxford, da Inglaterra, e ele começa a perceber que a Bíblia, que o povo ele não detinha o conhecimento racional, inteligível da palavra de Deus. Eles respondiam a apelações dos clérigos que não continha lógica. Ou seja, a missa, como você falou, Josué, ela era no latim. Então, no latim não havia inteligibilidade. Então, as pessoas, isso tinha implicação prática na vida de santidade, porque eles não entendiam. A fé era uma fé muito subjetiva e baseada na esfera imagética. Então, ele se levanta contra também é isso. importante salientar que era uma fé distante do estudo das escrituras, né? Como a gente disse. Como a Sim. escritura só poderia ser lida em latim pelo clérigo oficial, o povo normal não tinha acesso à escritura, então era uma fé longe de Deus, né? Longe da escritura, da palavra de Deus, né? Exatamente, uma fé baseada em dogmas humanos, né? E daí surge o termo leigo, né? O termo leigo ele surge daí, ele é medieval. Ele tinha os clérigos e quem não sabia, quem não tinha acesso à escritura, até porque era proibido. E até porque a sociedade era uma sociedade iletrada, né? Então esses eram os leigos. Então o Wycliffe ele surge, ele começa a trabalhar tentando reverter, colocar a escritura acima do Papa. Ele é um pré-reformador por causa disso, porque ele é o precursor do sola escritura como autoridade final. Ele acaba morrendo em 1384, com 60 anos, inclusive ministrando, né? Ele estava ministrando a Santa Ceia, a Eucaristia, e morre, e tem um ataque cardíaco, ele sai do púlpito, é acudido e morre 2 dias depois. E depois surge, nesse inteirinho também surge Jan Hus, que é alcançado pela teologia de Oxford. Jan Hus é um boêmio da República Tcheca. E ele, então, movido também pela teologia de Wycliffe, ele começa também a labutar nessa área, de colocar a escritura acima dos dogmas humanos. E isso ele acaba sendo condenado no Concílio de Constância, em 1414. Que concílio é esse, Tiago? Esse concílio ele dá fim ao cisma do Oriente, do Ocidente, perdão. Cisma do Ocidente é o período do cativeiro da igreja romana, que são o período de 4 papas, em 70 anos. Onde o papado estava em Avignon, na França, enfim. E isso, qual a implicação disso para a reforma? Se o Papa ele é autoridade, né, se a autoridade dele está acima da escritura e é infalível, como é que eles não conseguem se resolver entre eles? Tem que haver 4 papas. Então isso tudo vai culminando na mente de um cristão sério, como era Hus, como era Wycliffe. Então eles começam a contestar, não só isso, se eles pensam assim, se essas pessoas não sabem nem delegar quem é o Papa, quem é o Supremo da Igreja, quem são elas para deliberar o que a Escritura diz? Então ele começa a ir às fontes, ele começa a emergir com uma escritura na linguagem do povo. Então ele morre, em 1515, ele é condenado à fogueira, Concílio de Constança, ele é condenado, só que ele fala aquela fatídica frase, né? Porque Hus em boêmio quer dizer ganso, né? E ele vai falar que quer dizer cisne. Ele vai falar que vai, perdão, quer dizer ganso. E ele vai falar que vai surgir em 100 anos um cisne. Isso, cisne é o Lutero. Então, em 1483 nasce Lutero, que vai ser o que a gente vai entrar daqui a pouco aqui. Então seria esse período da reforma, marcado por 3 fases: pré-reformadores, por um período do humanismo surgindo e trazendo essa leitura do ad fonte,
trazendo a Bíblia em hebraico, trazendo a possibilidade da Bíblia na leitura do povo e também uma mudança política e econômica, saindo do feudo, porque a igreja ela era muito... Quem tinha poder era quem tinha terra, então o feudo era isso, por isso que tinham cruzadas, por isso que a igreja católica ela tinha como primazia você adquirir muito poder, muito terreno. Então, com o mercantilismo surgindo com a queda de Constantinopla em 1453, então aí muda, né? Agora é riqueza. Então, qual é a concentração? Riqueza, que é o que a gente vai chegar nas indulgências. Exato, exato. Lembrando, fazendo um paralelo, gente, lembrando que isso é só um bate-papo, a gente não vai se aprofundar muito, porque qual é o objetivo aqui nosso? É fazer uma análise histórica do que a igreja sofreu para você estar hoje sentado assistindo o seu culto com a Bíblia na sua mão. Isso custou sangue, isso custou lágrimas, custou sofrimento. Então a igreja, como diz o reverendo Hernandes Arlopes, né, Tiago? A igreja tem que relembrar a sua história, porque se você não olhar para trás e aprender com a história ela pode ser duas coisas suas. Ou a história pode ser a sua pedagoga, a sua tutora, ou ela pode ser a sua coveira. Então, por isso que estamos aqui debatendo, fazendo esse flashback histórico. E pegando esse gancho em cima do Tiago, eu vou para a terceira pergunta. Eu queria que você falasse sobre o dia 31 de outubro, Tiago, de 1517. Foi quando ele foi o ápice, quando o Lutero chegou nas 95 teses, já adiantando. Eu queria que você falasse qual foi o seu objetivo de Lutero, por que ele colocou lá, afixou lá na igreja de Wittenberg, e fala sobre, óbvio, né, sobre as indulgências. Fala isso aí pra galera. Beleza. Antes de querer falar aqui para os nossos seguidores aí, telespectadores, eu quero recomendar esse livro aqui. Tá dando para pegar aí, Júnior? Cativa a Palavra, do Lutero. Eu não estou te vendo na tela, né? Eu te falei, né? Eu só estou te ouvindo. É verdade. Eu coloquei aqui na tela, eu tenho que descrever para você. Esse livro ele foi a base, ele é a melhor biografia de Lutero. A gente não está ganhando nada com isso. Ano passado, eu já li esse livro. A gente não está ganhando nada com isso, tá, gente? A gente aqui é o canal Salvo por Cristo, a gente visa a palavra de Deus. Então, é da Vida Nova. E eu vou falar brevemente. Antes de chegar em 1517, eu queria falar um pouquinho de Lutero. Ele nasceu em 10 de novembro de 1483, em Asbach, na Alemanha. Seu primeiro nome é homenagem ao santo do dia, né? Ele nasceu dia 10 de novembro. Adivinha o que é dia 11 de junho? Dia de São Martinho. Aí o pai dele, muito católico, deu o nome dele de Martinho. E mais tarde, ele sendo muito inteligente, o pai percebeu. E agora você vai entender porque que eu dei o contexto da igreja, um contexto de decadência moral e de autoridade. Então o pai, mesmo sendo católico, ele percebeu que para Lutero o futuro estaria no direito, por ser muito inteligente, né? E naquela época os pais eles incentivavam os filhos a serem clérigos. Você lembra que eu coloquei 4 classes aqui, né? O topo era o clérigo. Só que devido à autoridade da igreja estar abalada, ele falou, não, eu vou colocar meu filho para ser um nobre, ele vai ser um advogado. Só que Lutero, em 1505, voltando da universidade, uma grande tempestade o acomete e um raio cai do seu lado e ele apela para Santa Ana. Para você ver como é que a teologia da época era distorcida. Por que ele não apelou direto a Jesus? Porque Jesus era pintado pela teologia medieval como um juiz carrasco, que só quer o teu mal, que ele só quer te condenar. Então o que é mais fácil? Eu não vou falar com Jesus, ele é iracundo. Eu vou falar com Maria. Só que a Maria, ela estava com muitas demandas, então eu vou falar com quem? A lógica, Josué, percebe? Vou falar com Ana, vou falar com a mãe da Maria. Então ele falou para Santa Ana. A Maria, a família era devota de Santa Ana. Santa Ana, se você me livrar, eu me dedicarei minha vida a ti no monastério agostiniano. E assim ele o fez. Ele entrou no monastério, 1505, e ele tinha uma imagem tão pintada. Era determinado e um homem de palavra, ele ia até o final. Isso. Exatamente, meu irmão, exatamente isso. E a gente precisa de homens assim, né? Convictos, né? De fé, então, ele entrou e aí ele começou a lidar, né? Lidar com o seu pecado. Outra coisa, Josué, ele lidava com o seu pecado e levava ele a sério. E isso aí já estamos nos adiantando na nossa pergunta guia, né? Será que a gente precisa de uma reforma? E eu falo, já adianto e concordo com você que propôs o tema, que sim. A gente precisa se arrepender dos nossos pecados, como Lutero. Ele levou o pecado a sério. Ele viu que a sua vida monástica, uma vida que consistia num mérito, ele viu que não satisfazia. Ele viu que não satisfazia. Aí, em 1510, ele foi a Roma. Ele foi enviado a Roma. E Roma era... Eu estou aqui, vou falar do meu contexto. Você pode se adaptar para o teu. Roma era Caldas Novas do medievo.
pensa no lugar legal, era esse lugar, da alma. Então ele foi lá e chegou lá, ele viu que as indulgências estavam em voga. Ele percebeu que, na verdade, o sistema religioso católico romano estava mais interessado em dinheiro, em arrecadar dinheiro, porque você tem que lembrar do contexto que eu te falei político, que o contexto havia mudado. Agora a economia mandava, né? A economia é mercantilista, a economia que saiu da terra do feudo e agora passou a ser riqueza. Prata, bronze, então tem que fazer uma católica para mostrar o poder da igreja? Eu tenho que fazer uma basílica de São Pedro excelente. Esse era o motivo de Roma. Então o que eles fizeram? Pegaram do povo. Começaram a mercandejar a fé. E Lutero, percebendo isso, volta de Roma, ele assume a catedral, a cátedra da nova universidade, a gota d'água. Precisa disso. Ele assume a cátedra e a igreja romana cai no erro de dar a ele a cátedra de professor do Novo Testamento, onde ele tem contato com Gálatas, que ele fala que a Kate dele, Kate é a Kate Van Bora, que é a sua esposa, né? Ele fala, Gálatas é minha Kate. Ele fala isso do Gálatas, isso é tremendo. Que libertou ele, né? E Romanos. Então, em 1517, ele faz, que é a sua pergunta, ele, por que foi 31 de outubro? Porque dia 1º era o dia de Todos os Santos. E você tem que entender que o contexto é de quê? De venda. Venda de indulgências. Então, era um mercado modelo. Quem é de Salvador vai entender. Era um mercado modelo das indulgências. Então, era Cristo da onda. Então, o que ele faz? Ele sabia que ia estar lotado. Então, ele coloca as 95 teses, ele coloca em latim. Por que em latim? Porque ele queria uma reforma, queridos. Ele não queria acabar com a igreja. Ele queria reformar a igreja. E o latim era a linguagem dos acadêmicos. Não queria uma disputatio. O que é disputatio? Disputatio era um debate teológico baseado na antítese. Ou seja, os termos não eram dialéticos. Eu vou explicar. Era antítese. O que é antítese? Eu tenho uma tese, eu tenho uma antitese. Só uma prevalece. Só uma prevalece. É isso que ele queria. Ele colocou aquelas 95 teses para debater com os acadêmicos à época sobre a importância. Só que ele estava lidando com o Johann Testel, que era aquele autor da famosa frase do tilintado da oferta, uma alma sai voando do purgatório. Isso aí, eu vou até ler uma das teses aqui, o Júnior, que está aqui no livro aqui que eu tenho também, que é esse livro aqui, você que pode ver, ó, do escrito de Martinho Lutero, outro livro que eu me baseei. Vou ler uma tese para você perceber que as teses eram... tese 27. Pregam doutrinas humanas todos aqueles que dizem que no momento em que a moeda tilinta na caixa, a alma sai voando do purgatório. Essa é a tese 97. Direto para Johann Testel, que era o cão-de-guarda lá de Roma, que vilipendiou ali o evangelho e estava ali tirando todos os bens, né, do pessoal de Wittenberg. Então, Lutero, como um catedrático daquela cidade, ele teve que colocar as teses. E, obviamente, que em 1450, eu não falei, mas foi lançada a imprensa de Gutenberg, então os escritos de Lutero eles foram para a imprensa de Gutenberg e começaram a se espalharem. E chegou aonde? Chegou no Papa. Sabe o que o Papa falou, Josué? Ele falou assim, isso aqui é um beberrão alemão, em breve ele vai cair em si e vai desistir. Só que Lutero não desistiu. Não desistiu. Mal ele sabia que era uma reforma movimentada pelo próprio Deus, né? Deus vivo. Sim. Pode continuar. Então, no intervalo, beleza, ele bota as 95 teses, as pessoas elas começam, porque as 95 teses elas estavam em latim, mas a explanação, o disputatio, era o quê? Era na linguagem do povo. Então o povo começou a raciocinar e começou a compreender que Lutero tinha razão. Nesse inteirinho, ele faz três livros, né, 3 publicações, 3 tratados da reforma, e em 1520 ele recebe uma bula papal de excomunhão. Sabe o que ele faz? Ele queima a bula. Ele já sabia que a autoridade papal era corrompida e que ele já sabia que ela sola a escritura. Ele sabia. Por isso, a gente tem que entender que esses solas, eles não são humanos, eles são sínteses do que foi a reforma. Porque se a fé ela não é meritória, se a justificação, é isso que está em voga aqui, se a justificação não é meritória, ela é sola fide. Está aí mais um sola aí pra gente. Ela é somente a fé. Somente a fé em quem? Em Cristo. Então o quê? Somente Cristo, solos Cristos. Então se a fé é o que me justifica, essa fé só em Cristo, a glória é de quem, Josué? Qual o solo aqui que surge? A glória. Só lhe deu glória. É o que vai acontecer. E é assim que a reforma ela é conduzida.
Sim, Pô, sim. meu Cara, computador tá desligando aqui. Deixa eu colocar aqui o carregador. deixa eu até fazer um adendo. O que acontece? Quando o Lutero surgiu com essa reforma histórica, como o Tiago acabou de explicar, havia um contexto semelhante ao contexto de hoje, que era o mercadejar a fé, era Sim. vender salvação, era vender indulgências. E Lutero falou, não, negativo. A nossa salvação, a nossa justificação é pela fé em Cristo, através da graça. E é isso que a gente tem que retornar hoje. Nós temos que retornar hoje na igreja. E você vê que o coração das pessoas que estão distantes da palavra de Deus, aonde pode levar uma igreja, né? Porque a igreja de Lutero ele não queria, como o Tiago disse, romper com a igreja. Lutero queria reformar a igreja. É como uma casa que precisa de uma pintura. Você não demole a casa para pintar, você vai lá e pinta. Só que as pessoas, na época de Lutero, da igreja, eles estavam com o coração tão endurecido por estarem distante da palavra. E eles estavam tão endurecidos e estavam tão presos ao outro Deus, que é o Deus do dinheiro, né, que eles não ouviram. Isso, claro, é óbvio que na soberania de Deus, Deus agiu assim, dessa forma. Mas para você ver até onde nós podemos ir quando uma igreja se distancia da palavra e se apega a seus líderes, à riqueza. Foi o que aconteceu. Então Lutero não queria romper com a igreja católica, ele queria reformar. Mas o coração dos líderes era tão duro que no final das contas o rompimento foi necessário. Então nunca negue a sua fé. Se você tem convicção da sua fé, você vai tentar reformar uma determinada igreja que está indo fora do caminho, você vê que aquela igreja não tem mais jeito, aí infelizmente você vai ter que procurar um lugar bíblico, tá? Mas não abra mão da sua fé, tá bom? Voltou, Thiago? Sim, tô aqui. E corroborando o que você falou, né? Vamos dar só uma acelerada aqui sobre nossos fatos, que agora que eu vi a hora, 8h50. Eu queria que você fosse direto ao ponto, isso é um ponto muito importante, sobre a dieta de Worms e as implicações para o protestantismo. Beleza. E depois você já pode emendar, tá, Thiago? No legado, quem substituiu, no legado da reforma protestante, e também o mais importante, se ele é restrito só à religião. Nós sabemos que não, mas eu queria que você falasse sobre isso também, beleza? Tá bom, beleza. Vou ser breve aqui. Então, já discorri, né, 1517, linha do tempo, Lutero fixa as teses, isso gera chega a Roma, ele em 1520 ele é excomungado mediante 3 tratados que ele faz, do cativeiro babilônico, que ele vai falar sobre a livre vontade, né, ele vai falar sobre livre-arbítrio, né, do livre-arbítrio, respondendo Herário de Roterdã. E em 1521 ele é chamado a dieta de Worms. O que é dieta? Dieta, a gente até usa esse termo hoje, né, é onde você faz uma regra, né, de vida, né? Mas na verdade naquele contexto do Sacro Império vem da palavra latim dieta, que significa padrões de vida. Então Lutero, quando é convidado para estar diante de Carlos V, que era o rei do Sacro Império anglo-saxão, ele vai achando... Cidade, né? Worms é a cidade. Afirmativo, a cidade alemã. Então ele vai lá, que é onde o imperador estava. O que ele está achando? Ele, não, vão me levar a sério. Sim. Porque a partir dali que saía o quê? Que saía a regra de vida, né? A regra prática daquela cidade. Porque as pessoas às vezes confundem que o Lutero pediu um dia porque ele ia desistir, não, porque ele percebeu que ele não for ali para isso, ele for ali para ser condenado sem... Né? Ele percebeu que era uma armadilha. Que era uma armadilha, exatamente. Então ele está ali diante do rei Carlos e os seus livros são expostos diante dele. E ele pessoal, na verdade não é um diálogo, é um monólogo. Ele diante de Carlos, diante dos teus interpeladores, dos seus inquisitores. E ali ele é bombardeado de perguntas. E ele pede um dia, né, para pensar. Ele volta para os seus aposentos, para sua cela. E no dia seguinte, diante do rei Carlos, por volta das 16 horas, retorna à sessão. E ele fala que um homem não pode ir contra a sua consciência, né? Porque é perigoso e não é saudável. Aí ele fala assim, que é o título do livro que eu mostrei aos meus irmãos: eu estou cativo à palavra de Deus, aqui permaneço. Que Deus me ajude. O que a gente aprende com isso, Josué? A gente tem que ter convicção, gente. A gente está numa época de falta de convicção. A gente não gosta de assumir posições teológicas dogmáticas, porque a gente acha... Nós não queremos ser contrário à maré, não vamos contrariar o irmãozinho. Não vamos...
politicamente Lutero não correto, estava tá em nem voga hoje. pegou a palavra de Deus. É, E o verdade. impacto disso. É verdade, verdade. E as implicações são o quê? Para ser Lutero traduz o Novo Testamento para o alemão, a língua do povo. 1526 vem Tyndale, que traduz para o inglês, ou seja, ali começa um movimento da Bíblia chegar, foi o que você falou. Começar na tradução, Thiago, pegando o seu gancho. Porque Lutero viu, gente, o povo está na ignorância, nas trevas. Eles Isso. precisam de quê? Da luz. E a luz é o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Tem que ter acesso à Exatamente. palavra. Entendeu? Isso. Então é por isso que ele começou. Não, vou traduzir para o alemão, aí passou a traduzir para o inglês e por aí vai. Pode continuar. Vou Isso. ficar fazendo esse paralelo. Isso também estimulou o quê? A gente tem que lembrar que aquela época era uma sociedade teocêntrica, né? Não antropocêntrica como hoje, mas teocêntrica, onde Deus ele era valorizado por toda a sociedade. Então, estimulou o quê? Se a palavra de Deus está na minha língua, eu vou querer aprender o quê, Josué? Educação. Eu vou querer aprender a ler. Eu vou querer ser estimulado à educação. E é nesse contexto, as universidades já existiam, tá? Mas é nesse contexto que a universidade ela é aberta a todos. Aí o monastério, que era a universidade medieval, né? Ele começa a ter adesão das pessoas, dos leigos, né? Como eu já expliquei aqui na live. Então, os leigos, ele por ânsia de aprender a palavra de Deus, de conhecer mais do seu Deus, de sair da ignorância, eles aprendem não só a ler, mas eles querem aprender a leitura, vai ser um fomento, vai ser uma iniciativa para aprender as outras ciências, né? As outras artes do saber da época, né? Gramática, retórica, oratória e por aí vai. Lutero era um ótimo compositor, música de louvor e adoração, o acesso ao livro Sim, de Castelo Salmo. Forte, isso, Castelo Forte, Opus Dei, isso, Você falou muito bem, a educação, como as pessoas queriam se relacionar com Deus. E é óbvio, gente, que também, vamos falar aqui, né? Houve um movimento forte do quê? No Espírito Santo, é óbvio. Não, a reforma teve o Lutero como grande carro-chefe e tal, mas o Espírito Santo estava atuando na vida daqueles homens. Então o Espírito Santo impulsionou essas pessoas ao quê? Cara, eu quero falar com Deus, eu vou aprender a ler. Eu vou aprender eu tenho que ler a Bíblia, a palavra de Deus é Deus falando. E começou os 5 solas, Thiago. Fala pra gente aí dos 5 solas. Sim, exatamente isso. Que a palavra de Deus, ela, como diz a palavra de Deus em Romanos 10, né? Fala que a fé vem como? A fé vem por ouvir a palavra de Deus. A palavra de então, Deus. Sim. A palavra de Deus o que é inteligível, a nossa fé é inteligível. Então, se a fé ela vem por ouvir a palavra de Deus, então sei que a minha justificação não é por obras, então sei que é o quê? Sola fide, que é somente pela fé. Somente pela fé em quê? É uma fé objetiva, não é fé na fé. Não é fé no cruzar o dedo, não é fé no crucifixo. É fé na obra de Jesus Cristo. Cristologia. Então, solos Cristos. Então, se é solos Cristo, e se eu não tenho mérito, se a fé é somente em Cristo, e eu não tenho capacidade de ter fé, se eu já estou falando de Romanos 2,8. Se a fé é dada, então sola gratia, somente pela graça. Sola gratia. Então, se eu quiser a salvação, se a minha justificação, gente, como é que é lógico isso? É a minha justificação. Isso tudo vem isso veio pela iluminação da palavra de Deus, que foi o que? Possibilitada por Lutero, obviamente pelo Espírito Santo, como o Josué falou, que usou o Lutero como instrumento. A gente não está idolatrando Lutero. Estamos só, né, Josué? Colocando a reforma como algo de Deus. Tem vários defeitos, como eu e você temos. Sim, verdade, vários defeitos. Nós não somos perfeitos. Então, se sola fede, se sola fide em Cristo e essa fé, eu não tenho dom, eu não tenho a capacidade de chegar lá. É um dom de Deus, então é sola gratia. Então isso vai gerar o quê? Isso vai gerar o quê? Só lhe deu glória. Deu glória, graças a Deus por ele. É somente a Deus. Tiago, chegando nesse ponto histórico que é importante, gente, é muito importante relembrar a história, tá? É muito importante. Lembrando disso, eu queria falar com você os dias de hoje. Vamos trazer para hoje. Vamos fazer um bate-papo aqui hoje. Você que é um presbítero de uma igreja séria, presbiteriana. Eu que sou um professor aqui também de escola dominical da Igreja Batista. Hoje eu estou congregando numa igreja pentecostal, apesar de eu não ser pentecostal, mas fui bem recebido lá pelo pastor Jair, na igreja quadrangular, onde eu também prego lá. Tá? Apesar de eu ser reformado, eles me receberam lá e nós estamos trabalhando junto com a Igreja de Deus. Eu queria que você falasse hoje. Te deixa triste, eu vou adiantar a minha opinião, tá? Te deixa triste a desvalorização. Não estou falando de Lutero, não estou falando da reforma protestante. As pessoas nem tocam no assunto. As pessoas tocam mais no assunto de Halloween do que da reforma protestante. As pessoas não conhecem a reforma protestante. E quando elas não conhecem, elas costumam falar assim: eu sou de Jesus. Como é que você vê isso, esse posicionamento? É verdade. Isso aí eu fico bem triste, porque a reforma protestante,
foi o que você colocou. A história, ela é um grande pedagogo, né? Quando a gente não aprende com a história, a gente está fadado a cometer os mesmos erros. Exato. A gente vive numa É o que sociedade... está acontecendo, né? Você vai a nessas igrejas sociedade... do Lento, da Rosa Ungida, são indulgências modernas. Exatamente. São indulgências modernas e se você pegar os 5 solas que eu falei, que é somente a fé, eu vou falar no português, somente a graça, somente Cristo, e a glória somente de Deus. Se você pegar isso e você trazer para uma igreja, eu não vou atacar a denominação, vou falar e você vai compreender o que eu estou falando. A gente também tem que ser convicto. As pessoas entendem. Isso. As igrejas neopentecostais, por exemplo, que pega a rosa ungida, muito bom o seu exemplo, José, muito bom. Você pega água, vamos lá, gente, vamos ser prático aqui. Vamos ser prático, sem ser academicista. Vamos ser prático. Se a água está lá, eu só vou ser curado se eu orar com a água, é só a luz de Cristo? Vamos lá, gente. Não é. É, Josué? Não é. Não é somente a graça. Entendeu? A glória não é só de Deus. A glória só é minha porque eu oro todo dia de manhã com a água, tá? E tomo ela em jejum. A glória não é de Deus. É minha. Por isso que ele me curou. Então tá errado, gente. A gente tem que reformar, sim. Já adiantando o nosso tema. A gente precisa de uma reforma. E tem até um tema da reforma. Reformar tá reformando. Igreja de campanha. 7 quarta-feira para você ter vitória. Aí é mérito. Se você faltar uma quarta, você não recebe a bênção. Tem falar graça aí? Não, lógico que não. Não tem nem só a escritura, né? Gente, aqui é um bate-papo. Isso é pra... olha só, eu quero deixar bem claro para vocês o seguinte. Eu e Tiago, nós temos esse background teológico. Mas a gente quer passar para vocês que é teologia prática. Teologia sem prática, sem vida, ela não serve para nada. Então o Tiago deu esse background de história para a gente chegar agora e falar para vocês o seguinte, cara, se você olhar hoje em volta, as pessoas, elas entre aspas não estão nem aí para a reforma, mas deveriam estar. Porque hoje a igreja não protesta mais, não é mais protestante. Entendeu? A gente caminha. Eu escutei ontem, eu fui numa pregação onde a pessoa falou no púlpito que eu não sei se eu acredito de que Deus está no controle da guerra, de todas as pessoas duvidam da soberania de Deus. As pessoas duvidam, as pessoas criam mecanismos de merecimento. Você para estar aqui, as pessoas negociam cargo, as pessoas. Não, a igreja é de Deus. A salvação é pela graça. Nem eu, nem você, nem cada um que está assistindo isso aqui é merecedor. Nós éramos merecedores, sim, de outra coisa, de ir para o inferno. Só que somente pela graça, somente através de Cristo, onde nós conhecemos somente através da Escritura. Olha como faz sentido. Para que todos nós podemos dar glória a Deus naquele grande dia e no nosso dia a dia, nós fomos salvos. A salvação é isso, gente. Exatamente isso. Não, exatamente. E você colocou aí, né, sobre o merecimento, que a gente merecia o inferno, às vezes as pessoas acham que é um exagero. Vou fazer aqui 2 textos rápidos. Romanos 3:23, todo mundo conhece. Né, que vai falar sobre a salvação em Romanos 6:23, perdão. Vai falar que o salário do pecado é o quê, Josué? O salário do pecado é o quê? É a morte. Então vamos lá, vou fazer aqui um silogismo rápido. Você trabalhou 2 meses, você não recebeu um salário. É injusto da parte do seu patrão, é ou não é? Então a gente merecia a morte. Nosso salário era a morte. Mas o texto não acaba aqui, ele fala, mas o dom gratuito de Deus é a vida em Cristo Jesus. É em Cristo, é só nos Cristo, gente. Sempre foi. E sempre vai ser. Entendeu? Para a glória ser somente de Deus, pelos séculos dos séculos. Por isso que Romanos 11 acaba com a doxologia, né? E, né, Josué? A gente até começou com isso em off, né? Ele acaba em doxologia. Sim. Acaba em doxologia, entendeu? Porque dele por ele você não lembra da doxologia. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. A quem é glória? A mim, que fiz a campanha dos 7 sábados? A ele, pois a glória eternamente. Amém. É isso que a reforma faz. Esses livros que vocês estão vendo aqui atrás de mim são frutos da reforma, porque não estariam na língua que fosse inteligível para mim, porque era restrita aos papas. Esse ato de protestar é um ato que não é novo, não foi o Lutero que inventou. Já vou recomendar mais um livro, que é esse aqui, muito antes de Lutero. Não é invenção, tá? Não é invenção. Você lembra lá de Atos 16, Júnior? O que deu fazer para ser salvo, centurião? O que Paulo fala? Crê no Senhor Jesus, só nos Cristos. Não é novo, gente. E será salvo quem, Josué? Será salvo quem? Tu e tua casa. Sim. A gente está falando de evangelho aqui, gente. A gente não está falando só de história, de intelectualismo, para mostrar para você que eu e Josué somos bambambam história. A gente está falando de uma identidade do que faz a gente crer no verdadeiro evangelho, que é o Salvos por Cristo, que é o título do canal, do nosso canal. A gente só é salvo por causa dele. E sempre foi assim. Paulo falou isso lá para o centurião, Lutero só reverberou o que estava esquecido. Só isso que ele fez. Sim. Por isso que ele fala, eu não fiz nada, a palavra fez tudo.
E a gente já está O caminhando legado da para o final. reforma é tão interessante que antes, na reforma, era um período medieval, um período obscuro. As pessoas não tinham acesso a coisas básicas, gente. Estou falando aqui de leitura, tá? Eu estou falando aqui de educação. Eu estou falando aqui de música, de tocar um instrumento. Eu estou falando aqui de sociedade, pai respeitando o filho. Antigamente, casal, marido e mulher. Se você não sabe, você pode procurar saber. A reforma protestante, através da reforma protestante, todo o Ocidente foi culturalmente moldado. Culturalmente moldado. Que nós chamamos assim, academicamente, como judaico-cristão. São costumes judaico-cristãos. Que costumes são esses? Não matarás. Serás marido de uma mulher só, do casamento, 20. ser um bom pai, ser uma boa mãe. Coisas básicas. Porque antigamente não era assim. Opa, caiu aqui. Antigamente não era assim. Concorda, Thiago? Então, eu quero falar de coisa prática aqui. Isso chegou para mim e para você. E a igreja hoje se voltou para um caminho, na minha opinião, eu tenho acompanhado muita igreja, principalmente no ambiente pentecostal, que nós tendemos a desvalorizar a história. A história. Verdade. E desprezamos isso. Onde caímos do quê? No mesmo erro. Quer ver uma coisa que acontece muito, Thiago? Não é uma presbiteriana, que é uma igreja séria. Mas nessas igrejas neopentecostais há uma igreja paternalista, um patriarcado, onde o pastor acha que é o dono da igreja, ele é o dono da ovelha, ele que manda, ele que fala, ele que faz, e ele esquece a palavra de Deus, que a palavra dele é que vale mais. Isso é o que? Uma igreja que se afastou do caminho de Deus. Perguntaram aqui, vai ficar salvo? Sim, vai ficar salvo. Você quer acrescentar, Thiago, a nossa pergunta final? Sim. E acrescentar já os seus comentários sobre se é possível uma reforma hoje, possível não, se é necessário uma reforma hoje. A gente já falou, mas queria que você falasse sobre isso e como que você vê isso. Você que é um pregador. Beleza, também. eu vou falar sobre isso. Quem tiver pergunta pode fazer. O Josué vai ler umas 2 perguntas aí. Se já for difícil, ele aqui, responde. a live vai ficar salvo. Vai, inclusive, eu vou botar no Instagram, tá? Tá. Fala, Vou fechar com essa respondendo essa pergunta e vou recomendar 4 leituras aqui para o pessoal que quiser se aprofundar. Tá? Eu e o Josué, a gente tem esse chamado de pregar o evangelho. Eu tenho uma aula, tá? Só para lembrar, lembrei. Eu tenho 2 aulas sobre reforma protestante que eu preguei lá na Batista. Eu vou colocar no YouTube amanhã, tá, gente? Eu vou editar. Vai ser bem curto. Só para você ter uma ideia. O vídeo, se eu não me engano, tem 12 ou 13 minutos. Tá bom? Vou subir amanhã no canal do Salves por Cristo no YouTube. Sobre a reforma, né? A necessidade de reformar, eu vejo mais nisso, né? Da gente ter a fidelidade da Escritura. Tem 2 coisas, Josué, que isso não é só uma visão minha, tá? Pessoal. Isso é uma visão, isso não é uma impressão. Isso é uma constatação. Isso é óbvio. São 2 coisas que são atacadas. Primeiro, a Escritura. Por que a Escritura? Porque se a base da teologia reformada é só a Escritura, desvaloriza a Escritura que você não tem nada. É ou não é? É ou não é, Josué? Eu vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo prático, porque aqui a gente fala de teologia, é prática. Esse é o intuito do Salvo por Cristo. Por exemplo, por que hoje em dia está muito em voga essa família híbrida, essa família homem com homem, mulher com mulher? Por quê? Porque se Deus não criou homem e mulher, se Deus não tem uma voz autoritária, então, se Deus não criou, eu não sou criatura, eu não sou responsável. Eu não tenho responsabilidade com Deus. Então, eu sou autônomo, então eu faço o que eu quero. Isso é um exemplo prático. Então, a Escritura é atacada e outra coisa que é atacada, cristologia. Cristo morreu de uma maneira, a gente chama dentro da teologia, né? A justificação, a expiação, esse é o termo que eu queria achar teológico. Essa expiação, houve uma imputação onde a gente é justificado nele. Por que a cristologia está em crise? Você acha que Jesus morreu para você ver um jogo de futebol e ter uma vaga no estacionamento para fazer compra no supermercado. Igual eu e Josué vimos um pastor falar uma vez, que ele ia para o mercado e achou uma vaga, glória a Deus. Gente, isso é blasfêmia, né? Vamos combinar aqui, né? Porque isso é uma falha de cristologia. Você acha que Jesus morreu para você ir para a praia, para fazer sol, entendeu? Me perdoem que eu fico um pouco iracundo falar sobre isso, porque a gente está falando do nosso Senhor Jesus Cristo. Então as pessoas se perderam cristologia e se perderam a Escritura, a autoridade das Escrituras. Então a gente tem que recuperar isso. Recuperar como? Lendo a Bíblia e professando uma fé sadia, uma fé reformada. Esse é o ponto. Eu diria mais. Tem que voltar às fontes. Tá lendo a Bíblia e se manifestando. Eu acho que nós também no ambiente reformado, fica uma crítica pra gente, a gente lê muito a Bíblia, a gente estuda muito a Bíblia, a gente compartilha muito a Bíblia entre a gente. Isso Aí quando posiciona você vai num ambiente aberto,
Aí a pessoa fala uma heresia daquelas absurdas, você segura a onda, porque o que você pensa? Não, eu sou reformado. Se eu falar, a pessoa vai achar que eu sou... Você fala com amor, mas fala, gente. Lutero Exato. falou, Wycliffe falou, todos que vieram consequentemente depois falaram, nós precisamos nos posicionar. Eu estava lendo até aqui agora, abri, quando você estava falando, Thiago, uma das maiores crises. Por que o evangelho hoje está em crise em decorrência da desvalorização da reforma protestante? A reforma protestante, como o Thiago falou, ela acionou um viés na educação. E essa educação veio através das universidades, Princeton, vieram através das universidades americana e inglesa, sobretudo. Então, como que esse pessoal de esquerda entrou para minar o legado da educação protestante? A matéria que eu estou lendo está até aqui. Ó, o legado da educação protestante está em ruínas. O que eles fizeram? Eles entraram na universidade para destruir justamente o legado protestante. Qual é o legado protestante? Só temos um Deus. Existe homem, não existe mulher. O casamento é hétero. A mulher, ela deve trabalhar, talvez, mas ela deve ser mãe. Os deveres e papel do homem e da mulher. E eles entraram para destruir isso, de dentro para fora, através das universidades. Se você for olhar hoje, a Inglaterra é um país liberal, já não acredita mais na palavra de Deus, como inerrante, como infalível. A Holanda é um país liberal, a prostituição é liberada, a droga é liberada, o alcoolismo é liberado. Os Estados Unidos caminhou para aquele outro lado, o neopentecostalismo, onde há um exagero no espiritual e se abandona o intelecto, a leitura. Então, o ataque foi feito dessa maneira. O nosso inimigo, ele está lá, espreitando como um leão, como a Bíblia diz. Então, nós precisamos nos posicionar. Hoje perdemos esse campo. Eles querem transformar agora quem? O Brasil, num novo país o quê? Liberal. O liberalismo teológico é a pior praga que existe. Onde ele entra, ele destrói o país, destrói a igreja. Hoje em dia, na Inglaterra, a maioria das igrejas, elas abrem de 3 em 3 meses. Acho que não viraram museu nem bar. Então foi através do quê? Desse ataque. Como o protestantismo surgiu através das universidades, na educação, na moralidade cristã. Então eles estão destruindo o quê? Os valores morais. Porque eles sabem que a única barreira, gente, é isso. É Deus, é a palavra de Deus. Entendeu? Nós, como cristãos, temos que valorizar o solo a Escritura. Temos que valorizar o solo de Cristo. O solo a fide, a fé em Cristo. Entendeu? Então, queria deixar isso para vocês. Tiago, quer fazer uma consideração final antes da gente falar dos nossos projetos aí futuro? Sim, queria te agradecer, falar que foi muito bem colocado sobre isso aí a gente chama de teologia pública, né? Pois a gente esquece, nós esquecemos, lá em Mateus 7, né, que... O estudo também aproveita sobre de estarem tentando privar o cristianismo no espaço privado, não no público, sobre a dicotomia. A gente vai falar isso numa live maior, mas aproveita esse gancho, eu lembrei, eu fiz essa entrada para você falar sobre isso, sobre que o evangélico acha que a gente tem que ficar restrito ao privado, que é o que o mundo quer fazer conosco hoje. Você quer ser crente? Beleza. Você não quer aceitar que o seu filho seja homossexual? Legal, mas fica na tua casa. Não fala que não. Porque se você falar aqui fora, eu vou te prender. Se você se negar a casar meus filhos gay, eu vou te prender. É isso que eles querem. Eles querem a fé privada. Fala um pouquinho sobre isso, para a gente estar encerrando. É exatamente isso. Inclusive, só da gente estar falando isso, a gente pode ser derrubado aqui. Porque é assim que a cultura está hoje. Hoje a gente fala que nós não somos perseguidos no padrão lá do Oriente, mas a gente é perseguido. É perseguido de uma maneira educada, de uma maneira limpa. Como diria Jonas Madureira, não suja. É de uma maneira limpa. É de uma maneira que nem você sofre, meu irmão. Pequenos detalhes, como o veneno. Veneno, você vai botando gotinha. Uma gotinha um dia, uma gotinha outro dia. Daqui a pouco acabou e envenena tudo. É assim que funciona. Isso é para nos acovardar, entendeu? Mas a gente não pode se acovardar. Inclusive, quando eu falei um pouquinho do que eu tenho estudado, né, apresentei um pouquinho das minhas valências aí, eu tenho me enveredado para essa área da educação e cultura, pensando nessa teologia pública e nada mais, nada menos do que cumprindo aquele mandamento de ser sal e luz, que é isso. Como diria o nosso Senhor Jesus, né? Como pode iluminar uma luz que está numa candeia debaixo da mesa? Não dá para iluminar nada. A nossa fé ela tem que ser pública. Ela tem que ser pública. Doa quem doer, custe o que custar. E, inclusive, a gente já, caminhando para o final, vou fazer umas considerações, umas indicações
biográfico. Vou passar para o Josué, ele vai adiantar, já vou adiantar um projeto que ele vai falar aqui. A gente vai estar querendo fazer essas lives toda segunda-feira, já pensando nisso, trazendo assuntos atuais. A gente não vai se calar mais como teólogos, vamos fazer a nossa parte. Porque a gente crê que a palavra de Deus ela é poderosa e a gente proclamando, que nem Mateus 13 fala, né, Josué? O semeador ele saiu a semear, ele jogou a semente e foi dormir. Depois não se fala mais nada dele. Depois de Mateus 13, meus irmãos, você vai ver. Depois é a palavra de Deus que trabalha, é o que a gente vai fazer. Mas eu vou querer te agradecer, muito bom falar de reforma, muito legal. Agradecer ao nosso Deus que na sua soberania, no tempo, na história, no espaço-tempo, na plenitude do tempo, ele organizou, mandou Ian Hus, mandou John Wycliffe, mandou Jerônimo Savonarola, Martin Bucer, Wilco Zwingli, por aí vai. E o quê? Para chegar a Bíblia na gente hoje, para que a gente fosse salvo, por meio da palavra de Deus. Então, quero agradecer a Deus, quero agradecer a você, meu irmão, por esse projeto. Você sabe, não só esse, a gente tem lá no canal do YouTube, Josué tem dublado vários pregadores bíblicos. A gente aqui prima a nossa prioridade é sempre um conteúdo reformado, bíblico, teológico. Nem que por isso que o Josué tem indo muito para o exterior, garimpado pregações. Você pode seguir a gente lá. E a gente tem esse intuito de trazer uma teologia reformada e prática, não teórica. Então, eu queria fazer 4 recomendações. Nós não somos aqui ultra-calvinistas, tá? Por exemplo, já vou lançar uma mini polêmica. Quinta-feira a gente está planejando uma live para falar sobre Israel. Será que a igreja é o Israel de Deus? Será que só a igreja substituiu Israel? Ou existe a igreja e Israel? A gente vai falar sobre isso quinta-feira. Porque a teologia reformada já tem um posicionamento sobre isso. E a gente vai falar biblicamente sobre esse assunto. Será que a guerra em Israel é só mais uma guerra? É uma guerra normal? Como a guerra da Ucrânia? Como a guerra do narcotráfico no Rio? Ou é um sinal? A gente vai falar sobre isso. Então, o nosso objetivo aqui nessas lives é falar de cristão para cristão. Somos teólogos? Sim, mas vamos falar de Bíblia. Porque o que acontece, gente? Eu vou falar aqui porque eu estou um pouco fora até da Manhã Batista, lá que é reformada, eu estou no ambiente pentecostal. Eu acho que nós temos uma tendência, o Thiago, tá me ouvindo, Thiago? Estou te ouvindo, claramente. Temos uma tendência de não tentar tocar em assuntos polêmicos. Por exemplo, não vamos falar de Apocalipse. Por que não? Se o próprio livro da Bíblia, Apocalipse, diz: bendito é aquele que lê e guarda a palavra da onde? Desse livro. Temos que falar. Não vamos falar de Israel. Por quê? Está na Bíblia. A palavra Israel na Bíblia é repetida mais de 100 vezes. Por que a gente não tem que falar? Então nós vamos falar aqui de maneira bíblica, de maneira respeitosa e colocando nossa opinião assim, nua e crua. Então eu queria que vocês participassem, eu vou deixar os no stories, sugestão de assuntos. Tá? A gente vai falar sobre pastorado feminino, vamos falar sobre como criar filhos e adolescentes dentro da palavra de Deus. São temas que a gente vai falar toda segunda-feira. Qual foi aquele teu tema do TCC, Thiago? Foi sobre pastorado ou sobre criar filho? Eu tenho 2 aí. Tem um da graduação, que foi sobre o feminismo, né? Vislumbrando o feminismo à luz de uma cosmovisão cristã, crítica, né? Que eu fiz. Quer ver? Vou pegar esse gancho. Aí você, irmãzinha, tá em casa, feminismo, vocês sabem que são feminismo. Apoia o aborto, apoia divórcio, apoia sexo com quantas pessoas quiserem. Beleza, é isso. Aí a irmã que tá na igreja fala: eu sou contra o feminismo. Sou contra. Aí vai lá e chega, aí você fala alguma coisa sobre pastorado feminino. A irmãzinha: não, peraí, você tá sendo radical. Calma. Não, peraí. Você sabia que o pastorado feminino, que até 1940 e alguma coisa, nunca na história da igreja, nunca, em 2000 anos, existiu uma pastora? Aí, graças ao feminismo, surgiu uma pastora. Aí você fala que é contra o feminismo. Eu vou falar sobre pastorado feminino, você se incomoda. Entendeu? Então, é isso que nós temos que ir desmistificando. Concorda, Thiago? Quer agregar sim, sim. Porque você que escreveu sobre isso? Sim. Né? Aí na live específica a gente fala, mas é isso, a gente é um canal que a gente tem convicções. Convicções o quê? Bíblicas. A gente nem tem medo de assumir posições, convicção, como a nossa live de hoje falou, né, sobre Lutero, né? E vou fazer minhas recomendações e voltar para você fazer o encerramento. A primeira é esse livro aqui, ó. O Josué não está vendo, mas vocês estão vendo, ó. Clássicos da Reforma, Martim Lutero. O que tem, você vai ter acesso aqui? Os escritos do próprio Lutero. A gente está numa sociedade que a gente está muito reprodutiva, não reflexiva. O que é reprodutiva? A gente fala o que ouve, sem checar. Então eu recomendo muito que você ouça, leia isso. Quer saber um pouquinho mais da vida de Lutero? Afunda, cativa a palavra, editora fiel. A gente não está ganhando nada com isso, tá, gente?
Esse canal aqui, a gente quer o seu crescimento como cristão. Você acha que a invenção, como os católicos... narrativas, é muita narrativa. A Isso. imprensa já é esquerdista, gente. Vocês sabem disso. Eles vão falar que é natural, coisas que não é natural. Eles vão falar que é normal, coisas que é pecado. Estão querendo normalizar o pecado. Estão querendo erotizar nossas crianças. Nós temos que estar ligados. Psicologizar o pecado, né? Pecado não existe. Calma, você tá certo. Você não tá... Você, já a princípio, você tá certo. É assim que a gente paga. Ouvir. Mas a gente vai falar sobre isso. Tem muito conteúdo. Trocar uma ideia. Tiago, faz aí os seus destaques finais e pra gente estar encerrando. Eu olhei, ninguém deixou pergunta, o pessoal botou aqui que gostou, mandou um abraço. Só vou mandar aqui quem eu tô lendo: Joselilton, obrigado, Naldo Santos, Carlos, Lucas Santos, Igreja Cristã Semear, Mateus, Cris Paula, Lascano Miguel 15, obrigado, Deus abençoe. Joselilton é meu amigo de presbitério lá, o presbítero Bolinha. Obrigado. Matheus é meu aluno. Eu dou aula lá na escola dominical. Sim, obrigado, gente. Quando vier, Fora do Iguaçu. Consideração final, agradecer a você, falar que eu sou muito admirador do seu trabalho. Você é um cara tarefado, você tem o seu emprego. Eu vou chamar de secular, eu não gosto de usar esse termo, mas para ficar inteligível. Você tem o seu emprego secular, você tem os seus estudos, mas está sempre fazendo a obra. Então, eu agradeço pela sua vida, a vida da sua esposa, dos seus filhos. E pedir aos irmãos aqui que estão acompanhando a gente que ore pela gente, a gente que se propõe a pregar o evangelho sofre muito ataque, não é novidade para ninguém isso. Queria te agradecer a você que está acompanhando a gente, a minha esposa, que me apoia, né, para eu estudar, fazer esse material, eu tenho que gastar tempo. E quando eu gasto tempo aqui, eu não gasto com ela. Então, pela compreensão dela, e agradecer a Deus por ter escolhido a gente antes do tempo, chamado no tempo e no espaço, e nos vocacionado para pregar o evangelho, que a gente tenha força para isso. Obrigado, meu irmão. Um abraço, vou deixar para você. E aqui já me despeço, estarei como ouvinte. Obrigado. Obrigado, pessoal. Tá bom. Obrigado, Tiago. Então, com a participação do Tiago, que é meu irmão em Cristo e meu irmão gêmeos também, né? Tiago é uma benção, a gente sempre conversa. Essas lives já estão no nosso coração há muito tempo. Lives Irmãos Teólogos é o nome, né, Júlio? Você que deu ali. Irmãos Teólogos, isso. A partir de segunda-feira eu vou colocar também no YouTube, tá? Você que está aí no YouTube, vamos fazer ao vivo lá. Gente, esse projeto é isso. Eu quero que você chame as pessoas, você participe, você faça a sua pergunta. Nosso projeto é teólogos com pés no chão, pés na igreja olhando para o mundo. Nós temos uma tendência de não olhar para o que está acontecendo lá fora. Vou dar um exemplo. Israel está em guerra. Israel, eu vou adiantar, é o povo que Deus escolheu. Deus escolhe pela graça. Deus me escolheu? Eu era merecedor? Não. Eu não sou merecedor. Deus salva quem Ele quer e escolhe quem Ele quer. O nome disso é soberania. Então Israel está em guerra. E nós acordamos, vamos trabalhar, voltamos, brincamos, fingimos que não está acontecendo nada. Está acontecendo alguma coisa, sim, e importante. Precisamos nos alertar, precisamos olhar para a Escritura, precisamos pregar o Evangelho, precisamos pregar a salvação. Hoje em dia, infelizmente, a igreja é muito politizada, a igreja é muito bastidores, muito preocupação. O que vamos fazer hoje para o café da manhã? Não, gente. É palavra de Deus. Então isso a gente vai estar trazendo com temas atuais. Então, na próxima live a gente vai estar falando sobre Israel. E a pergunta é, a igreja substitui Israel? Lembrando disso, eu vou estar lançando também um livro que eu escrevi, eu mandei para o Guilherme, que é meu editor. Ele está finalizando. Eu vou estar lançando esse livro nessa live com o Tiago. Tá? E nesse livro, no dia da live, eu vou sortear o livro. Tem um outro livro escrito, que é o Poder da Oração. Vou sortear os 2 livros e vou fazer um desconto aí de 70%, tá? É só o preço de custo mesmo da edição, então 70% de desconto. Vamos estar fazendo live também sobre esses próximos temas, que é sobre pais educando os filhos no caminho do Senhor. A princípio é toda segunda-feira, né, Josué? Para já o pessoal já fidelizar. Talvez na quinta ou na sexta a gente faça essa de Israel. Vou combinar com você quando acabar aqui. Vou ver a tua disponibilidade, tá bom? Ok. E lembrando, gente, que essa live aqui, ela vai sempre ser um bate-papo. Eu e o Thiago, a gente vai bater papo e vocês vão entrar também, mas é um bate-papo com base na palavra de Deus, não é minha opinião nem a opinião do Thiago. Exatamente. De Deus. Você é convidado a discordar. Se eu falar aqui, por exemplo, pastorado feminino, aí você fala assim, eu discordo, aí eu quero que você pegue uma pastora na Bíblia e coloque aqui, tá? Aí muita gente vai falar, como é que as pessoas falam quem mesmo, Thiago? Quando isso acontece, elas falam... Como é que é o nome? Fugiu. Esther, né? É Esther que eles citam? Não,
citam uma passagem de uma pastora mesmo, que foi, esqueci o nome dela, agora me fugiu o nome. Né? Mas uma pastora de ovelha dentro do contexto. Eu quero que você pegue Jesus, que é o próprio Deus na Terra, que ele escolheu 12 apóstolos. Então, isso é no dia da live. Então, quando você for entrar e discordar, é óbvio que você pode discordar. Mas entra com palavra de Deus, entra com Bíblia, tá bom? Porque aqui a gente vai falar sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. E lembrando para vocês que se inscrevam aqui no nosso canal, sigam lá o canal do Thiago também, vou deixar aqui na descrição. Tá, Thiago, homem de Deus, tem pregações suas lá na igreja presbiteriana, não tem? Tem na IPK, que eu vou depois deixar lá no link lá do meu Instagram, o YouTube da IPK, que é uma benção. Não tem? Quem estiver em Brasília, que eu já convido, tá? Pode vir, estou aí sobre tem o meu pastor, o pastor Reverendo Pedro, deixa um abraço para ele, e Reverendo Francisco, 2 homens de Deus, bênção, muito legal, congregar lá. Igreja séria, igreja... Dos pastores, bom. Mandar um abraço para o pastor Jair aqui da igreja presbiteriana, aqui em Foz do Iguaçu, e mandar para o meu pastor lá do Rio, que é o pastor Alain, da igreja batista de Nova Iguaçu, que a gente tem servido junto aí. E é isso, Thiago. Obrigado, cara, pela participação de nada, sempre. Cara. Beleza. Queria só reforçar que nosso intuito é o quê? Fortalecer você, meu irmão. Povo de Deus, com teologia. A gente só é forte quando a gente é fraco, diria o apóstolo Paulo. Então a gente só é forte, a palavra de Deus ela tem esse poder. O Josué, como um pregador, ele e eu também, quando a gente fala, meus irmãos, não é para ferir você, é a palavra que faz isso. Porque quando você é fraco, você é forte, você passa a ser dependente de Cristo. Aí você é forte. Quando você acha que é autônomo, você sabe tudo, aí você é fraco. Então o nosso intuito é te fortalecer. Fortalecer, te tornando fraco em si mesmo. Lembra que Jesus falou, né, Josué? Negue-se a si mesmo e quem me siga, aí você é forte. Então esse é o intuito, o objetivo do Salvos por Cristo, de todos os seus canais, de todos os seus conteúdos, e esse também é o intuito da segunda-feira da Hora de Conversa Irmãos Teólogos. É só isso. Tá bom? Obrigado, Josué. Um abraço. Valeu, obrigado. Boa noite para você. Até a próxima live. Lembrando que esse canal Salvos por Cristo é com o intuito que o Thiago falou. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, assim encerra essa live. Obrigado, gente. Deus abençoe. Thiago, até a próxima. Fica na paz. Tchau, um abraço. Valeu. Fica abraço. Tchau. Tchau.